Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Guzzi Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. E no programa de hoje, eu trago pela primeira vez, está, digamos assim, estreando no programa Palavra Espírita, alguém que eu conheci através do seu esposo, do Luiz Humberto, que eu já trouxe aqui por 2 vezes, inclusive, a sua esposa Elaine Domingues. Elaine, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Se não estou enganado, num restaurante da cidade que a gente conversou sobre, né, Elaine? Certo. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, boa tarde a todos. Realmente foi num restaurante. Foi num restaurante. Através do meu esposo, do Luiz Humberto. Exatamente. E acabamos conversando. Exato. Quero dizer que é um privilégio e também uma grande responsabilidade estar aqui para conversarmos sobre alguns assuntos referentes à família. Perfeitamente. A Elaine, ela é trabalhadora do Grupo Espírita Paz e Amor da Aliança Espírita. Certo. Junto com o Luiz Humberto também, né? Certo. Elaine, tu já dissesse que hoje a gente vai falar sobre a família. Família é algo que todos nós temos, né? Nós que estamos aqui, o telespectador e a telespectadora também tem. Mas na visão espírita, o que é família verdadeiramente? A família, na visão espírita, é a maior arte, é o maior, digamos, projeto que Deus, nosso Pai, instituiu. Por quê? A partir da família é que se pode ajudar o espírito a encontrar o seu caminho. Por quê? O espírito, quando reencarna, ele vem criança, em forma de criança. Não significa que ele seja um espírito jovem, inocente, pequenino. Ele já é um espírito que traz consigo várias histórias, várias heranças de vidas passadas. Então, como poderia esse espírito ser encaminhado de uma forma diferente se não fosse através de uma família? Porque a família consegue, a partir dos pais, colocar ao longo da trajetória dessa criança as linhas éticos morais deste tipo de vida, digamos, espiritual que se quer. Já dizem, né, antigamente se falava muito sobre que a família é a célula da sociedade. Se nós temos uma família bem constituída, nós teremos com certeza pessoas mais responsáveis, mais coerentes ao longo de toda a sua vida. Aí podemos perguntar assim, mas diante de tantos problemas, existe uma família perfeita? Por exemplo, desculpa te interromper, Sim. Uma família de espíritas é uma, digamos assim, dá para você colocar nesse rol aí, ó, que a família de espíritas sabem tudo porque estão ali. Funciona dessa forma? Não funciona.
Frequentemente é exatamente o contrário. Nestas famílias espíritas, normalmente se encontram os maiores desafios, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, muitas vezes, espíritos não tão perfeitos pedem para reencarnar em famílias que tenham este conhecimento espírita para que possam, com seus conselhos, se melhorar ao longo do caminho. Mas família perfeita é aquela que não tem problemas? Diríamos que não. Por quê? O problema aparece para qualquer família. Pode aparecer para a sua, para a minha, para qualquer um. Mas como superar esses problemas? Através do que podemos fazer isso? Podemos fazer isso quando buscamos um apoio psicológico e espiritual para superar estas dificuldades, vencer esses desafios e, consequentemente, buscar o amadurecimento do espírito para, com essas experiências, se tornar alguém melhor e aprender a amar e servir. E, consequentemente, diminuir o egoísmo. O principal fator que muitas vezes causam sérios problemas são falta de amor e o egoísmo. Elaine, desculpa te interromper, sim, mas baseado nessa tua fala aí, tu disseste logo no início que famílias são espíritos de outras encarnações. O pai de hoje e a mãe de hoje necessariamente foram pai e mãe em encarnações passadas? Não. Eu posso não ter sido o pai ou a mãe desses meus atuais filhos ou sim, filhas. Eu posso ter sido um avô, eu posso ter sido um bisavô, eu posso ter sido até um estranho. Porque existe na espiritualidade um círculo reencarnatório, onde pessoas que são simpáticas, que têm afeições entre si, eles buscam sempre reencarnar num determinado círculo reencarnatório, num grupo reencarnatório. Não precisa ser necessariamente a família consanguínea, porque a consanguinidade, ela não engessa de que eu tenha que nascer somente naquela família. Certo, entendi. O que a gente vê normalmente? Filhos de um mesmo pai não são tão amigos quanto filhos de pais diferentes e que se tem um grande apreço entre eles. Uma pergunta. Sim. Hoje eu vou te encher de perguntas Pode. sobre família. Como é que me fugiu a pergunta aqui? Lembrei. Eu posso ainda na espiritualidade, antes da minha próxima encarnação, não aceitar, por um motivo ou por outro, vir como filho, como filha, enfim, daquela determinada família? Pode acontecer, mas aí nós precisamos ver por um outro ângulo o sentido da reencarnação. Primeira coisa, a reencarnação é a maior prova de amor e misericórdia que o Criador tem para conosco. Porque só pela encarnação é que nós podemos evoluir. Não existe outra forma. Nós precisamos vir para esse corpo, vir para esse planeta ou outro, mas vir para a Terra e fazer todo o processo de nascer, viver e etc. Mas aí a gente tem a seguinte colocação: eu posso escolher então onde reencarnar, na família que eu quero? Temos daí 3 situações. Uma delas é que eu reencarno por uma prova. Eu vou passar por uma prova, eu preciso superar essa expiação. Então, eu posso até participar do meu projeto de reencarnação, mas eu não vou poder escolher onde eu vou. Isso é determinado pelo círculo todo do planejamento reencarnatório, que é digamos assim, uma
pasta, é um lugar onde se faz todo esse projeto. Mas posso também ter o privilégio de ser uma encarnação por missão, que daí eu vou participar do planejamento da minha reencarnação, eu vou ter merecimento, vou ter bônus pela forma como eu vivi em reencarnações passadas, e vou então poder pedir, isso terá que ser analisado, pedir para ser então um ente querido desta família que eu quero ajudar. Então aí nós temos dois fatores. E existe um fator da reencarnação compulsória. Esta reencarnação compulsória, o ser, o espírito, não tem nenhum direito a fazer nenhuma petição, vamos dizer assim. Ele é obrigado a reencarnar. Então eu digo sempre assim, que a reencarnação, ela é um presente que nós precisamos ter muito cuidado durante a nossa vida, porque cada reencarnação nós temos um processo, e se a gente perde algumas etapas desse processo, nós automaticamente teremos que numa outra rever. Elaine, a produção está me dizendo que faltam para nós 2 minutos, certo? Mas eu vou te fazer uma pergunta, Pode. Aí tu responde no início do nosso segundo bloco, tá? Irmãos, tem irmãos que se dão maravilhosamente bem, mas tem um irmão desse que se dá maravilhosamente bem com o A, que se dá maravilhosamente bem com o B, só que o B não se dá maravilhosamente bem, aliás, muito pelo contrário, com o C. Por que isso? Receberam a mesma educação, o mesmo pai, a mesma mãe, enfim. Tu consegue, a doutrina espírita consegue explicar isso de forma lógica? Explicar, qualquer um explica, mas eu quero saber de forma lógica. Então isso tu vai responder no início do nosso segundo bloco, certo? Gente, e com isso eu estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. O nosso intervalo, para quem nos acompanha, é bem curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez à Sociedade Espírita Lar Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga. E para quem iniciou assistindo o programa desde o início, eu estou batendo um papo aqui com a Elaine Domingues, que ela é frequentadora do Grupo Espírita Paz e Amor da Aliança Espírita aqui de Santa Maria. E a gente está batendo um papo sobre família, na visão espírita. E no finalzinho do primeiro bloco, eu deixei um questionamento para a Elaine responder o seguinte: por que os irmãos, o João e a Maria, se dão maravilhosamente bem? No entanto, a Maria não se dá nem um pouquinho bem com o seu outro irmão, o José, por exemplo. Por que isso acontece? Se houve um planejamento lá no mundo espiritual, antes de todos reencarnarem, para que tudo desse certo. Por que acontece isso, Elaine? Existe uma explicação que não pode ser analisada apenas nesse momento da encarnação atual. Existe uma questão que diz assim: transmitirão os pais para seus filhos as parecenças físicas? Transmitirão também as parecenças morais? E a resposta vem: não. Por quê? A parecença física pode ser transmitida, mas a parecença espiritual, ela não pode ser transmitida, porque o corpo provém do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Cada ser é diferente do outro. Nós somos únicos. Deus nos fez únicos e destinados à perfeição. Então, numa família, pode ter vários irmãos, podem até serem parecidos fisicamente, mas moralmente eles não serão parecidos. Porque este espírito, ele vem de uma outra caminhada. Então nós vamos perceber que existe, como a gente diz assim, simpatias, afeições também entre os espíritos. E o que também nos leva a entender na explicação é que este irmão que não se dá tão bem com o outro pode ter sido um desafeto em uma das vidas passadas. Então, se um dos irmãos conseguiu superar, perdoou, buscou entendimento, amadureceu, fez a sua evolução, ele vai superar essa dificuldade. Em compensação, se o outro irmão que tem esse antagonismo pelo seu ente querido, se ele não conseguiu superar essa diversidade, ele vai carregar consigo esta antipatia. Vai carregar consigo essa antipatia. Ok, muito bem, mas mesmo depois do desencarne, mesmo lá no mundo espiritual, após ambos, esses que não se ajustavam muito bem, desencarnarem, morrerem, tá? Vamos ser bem claro. Sim. Eles carregam essas antipatias lá para o outro lado da vida? Infelizmente, muitos e muitos carregam. Porque se ele não souber, durante a sua vivência na Terra, trabalhar esta antipatia, o que vai acontecer? Ele vai desencarnar e vai carregar consigo esse desafeto. Então, de novo a situação. Se eu, mesmo desencarnando, observar do outro lado, porque existem várias moradas na casa do meu pai, como eu vou estar do outro lado, vamos dizer assim? Em que situação eu vou estar? Porque a situação que eu vou encontrar do outro lado quando desencarnar vai depender muito das minhas escolhas. Vai depender do meu livre-arbítrio, como eu escolhi viver. Então, se aquele irmão que tinha essa antipatia toda não souber entender a situação, ele vai carregar consigo esta animosidade e vai ter que trabalhar. Então, como? Lá na erraticidade, ele vai
estudar, ele vai ver aonde ele errou e ele vai poder perdoar para recomeçar. Em contrapartida, esse outro irmão que ficou, digamos, ou tanto faz se desencarnou, ele entendeu que aquele seu irmão tinha essa situação. Mas aí, como ele já tinha amadurecimento do espiritismo, o entendimento de que nós viemos para cá para resolver, para cumprir tarefas que deixamos em aberto, ele vai perdoar e vai encaminhar o seu irmão por pensamento, vamos dizer assim, nas suas orações, pedindo para que ele seja encaminhado, que ele se encontre, que ele busque a luz, que ele busque a evolução, que ele busque estudar. Porque o que temos de relato é de que aqui na Terra nós vivemos dessa forma, mas do outro lado nós também encontramos moradas semelhantes às nossas. Claro que num padrão muito melhor ou muito pior, dependendo do que eu vivi. Então, assim como é em cima, assim é embaixo. Né? Então, se eu tenho essa consciência de que tudo se reflete na vida, eu vou trabalhar melhor e esse irmão e esses dois irmãos terão que, num momento, se reencontrar. Então, o que perdoou segue adiante, o que não perdoou e se mantém naquele antagonismo, naquela rixa, naquele desafeto, o que vai acontecer? Vai ficar estagnado. Ele só vai melhorar no momento em que ele aceitar e ele revisar o que ele fez. Porque se a gente analisar a vida da família ou desses dois irmãos apenas neste momento, nesta reencarnação, nós não vamos conseguir entender o que houve no passado. O que foi feito de um para o outro no passado. Elaine, tu falaste aí pensamento, ajudar o irmão através do pensamento. O pensamento tem tanta força assim? Tem. De que forma que eu posso ajudar o meu irmão, aquele que foi meio recalcitrante comigo, etc. Ele que já partiu e eu continuo aqui. Certo. De que forma que eu posso ajudá-lo através do pensamento? No Livro dos Espíritos, pergunta assim, que poder tem o pensamento? E daí responde que o pensamento tem um poder imensurável. Assim como as mãos e a fala nossa física é para nós uma coisa extremamente importante, o pensamento ele é muito mais importante, porque o pensamento faz uma projeção que rompe barreiras. Então, como eu posso ajudar aquele irmão que me fez alguma coisa que eu não gostei? Santo Agostinho tem uma oração muito bonita, se vocês procurarem, e ele coloca assim que não procurem quem já partiu nas lembranças terrenas, mas que transfira para essa pessoa as coisas boas que esse ente querido gostava de fazer. Então, como eu posso com o pensamento ajudar alguém até que eu não gostei tanto nessa vida? Fazendo uma prece, pedindo para os bons espíritos, para os mentores espirituais, que encaminhe esse querido irmão para que ele possa ser ajudado, auxiliado, que ele encontre no seu caminho auxílio para estudar, para aprender, para evoluir, para se reencontrar. Porque todos nós temos nossos mentores, vamos dizer até os nossos anjos da guarda. Então a gente tem que fazer isso para nós e para com os outros. Quando alguém nos ofende, sempre que possível, coisa que não é fácil, mas pedir, né? Olha, Senhor, ele não está sabendo o que faz, vamos perdoá-lo, que ele siga adiante. Não é uma coisa simples, mas é um exercício que nós temos que fazer. Esse é o problema. E na família a gente tem que exercitar isso. E é o sim. primeiro lugar que a gente aprende a servir, é na família. Né? Agora, Elaine, dois irmãos, vamos voltar aos Sim. dois irmãos que não se dão muito bem, para não dizer se dão muito mal. Não existe uma outra forma deles se ajustarem sem ser dentro da mesma família? Existe.
Existe. Porque na reencarnação, nós seguimos um círculo com as pessoas que nós já convivemos anteriormente. Então, não precisa ser a família. Não precisa necessariamente ser pai, mãe, irmão. Isso, avó, né? Não precisa ser. Pode ser do círculo, como nós, você e eu. Nós nos conhecemos há pouco. Sim. No entanto, em algum momento nós já devemos ter nos cruzado, porque senão nós não estaríamos conversando, digamos agora. Então, as pessoas não se encontram por acaso. Não existe causalidade a nível espiritual. Existe um planejamento reencarnatório, que às vezes as pessoas não têm noção disso, né? Tanto que a família é um laboratório de almas, porque é ali que esta alma, que esse espírito vai aprender. Então, existe a possibilidade de você nascer na mesma família, mas também nascer, reencarnar, né? Sim. Mas existe também o círculo reencarnatório que você pertence. Por quê? Qual é o grande projeto divino para a humanidade? O senhor sabe? O senhor, eu não sei se sabe, mas eu... Desculpa, você sabe? Eu imagino, mas deixo para te O grande responder. projeto divino é ter uma família universal. Ah, sim, claro, sim. Antes de sermos pais, avós, irmãos, primos biológicos, nós somos filhos de um mesmo pai. Todos criados à sua imagem e semelhança. Qual o pai que não quer toda a sua família na mesma linha, no mesmo momento de aceitação, de amor, de fraternidade, de solidariedade, de igualdade? Essas palavras todas que eu citei agora são lá da Revolução Francesa, mas elas já existiam há muito tempo. Isso vale para qualquer situação, tanto que no Evangelho existe a fraternidade, a solidariedade, a igualdade. E aí, duas grandes palavras que a gente não pode esquecer. Não sei se é palavras que a gente diz, mas, digamos, ações, que fora da caridade não há salvação. Essa é uma verdade insofismável, né? Isso. Não é fora da igreja, fora disso, fora daquilo, é fora da caridade. O dia que as pessoas entenderem isso, eu acho que o mundo vai ser um pouco melhor. Não, talvez não seja bem melhor, mas um pouco melhor vai ser, sem dúvida. Porque agora, a grande maioria dos seres humanos estão num estágio de transição. Concordo. Então, um estágio de provas e expiações para uma experiência regeneradora da nova era. Então, essas colocações das dificuldades que a gente encontra, elas estão exatamente nessa questão da falta de amor e na falta de caridade, que gera o egoísmo. Porque, né, Elaine, caridade não é aquela, dar aquela moedinha... Até pode ser uma caridade, né? Mas não é a mais importante. Não. Né? Não é a mais importante. E a verdadeira caridade é aquela que você doa parte de você. Exato. Claro que existe a caridade que tu disseste agora, doa o dinheiro, a material, ela é importante, ela é necessária, mas a caridade mais importante é aquela que você doa o teu tempo, que você doa o que é seu. O ouvir, o ajudar, o acolher, esta é a verdadeira caridade. E não precisa ficar mostrando para todo mundo que você faz a caridade. No Evangelho diz que a tua mão direita não saiba o que a tua esquerda faz. Exato. Elaine, sabe que tudo que começa, chega um momento que tem que terminar, né? Certo? E é o caso do nosso programa. Mas, antes da gente encerrar, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, aquela câmera ali fica à tua disposição. Eu gostaria muito de ler uma mensagem do Chico Xavier, que fala exatamente sobre a nossa posição no mundo terreno, que muitos dos telespectadores devem ter já escutado. Você nasceu no lar que precisava nascer.
vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu, espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com toda a tua própria afinidade. Este texto é do Chico Xavier, que é um exemplo para todos nós de uma vida de luta e de divulgação pelo Espiritismo no Brasil e no mundo. Muito obrigada. Desejo que todos possam se dedicar à sua família, desempenhando a sua tarefa com amor, com dedicação, porque a família é onde tudo começa. Que possamos ser abençoados com a família que temos, aceitando as suas dificuldades e aprendendo a superá-las, para seguir evoluindo. Muito obrigada. E com essas palavras da Elaine, não sem antes, Elaine, muito obrigado pela tua presença, pelos teus esclarecimentos a respeito de um assunto muito importante na vida de todo mundo, né? Porque todos nós temos uma família. Então eu quero te agradecer, muito obrigado. Como eu disse, não só pela tua presença, mas pelos teus esclarecimentos a respeito deste assunto, família, certo? Muito obrigado mesmo e com certeza até uma outra oportunidade para continuar falando sobre família ou outro assunto que a gente possa achar interessante. Muito obrigado, Elaine. E agora sim estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos colaboradores, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado. Gente, muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Santa Yoga, corpo, mente e espírito, transcender o físico para tocar o sagrado.